Fala aí, galera, nós somos os 3 pontos. Eu sou o Regis. Eu sou o Roger. Eu sou o Abel Jornaleiro. Sou o Magno. Sou o Rodrigo. E esse é o especial da morte do Capitão Marvel com 2 convidados especiais, Magno do Bal e o Roger. Então a gente vai fazer um especialzão muito legal da morte do Capitão Marvel, que saiu recentemente em capa dura, e vai ser um negócio muito massa. Então fiquem antenados que esse vai ser o tópico. Gurizada, recentemente saiu capa dura da morte do Capitão Marvel, um clássico da década de 80. E a gente convidou o Magno do Bal pra falar sobre essa obra e qual foi a influência dessa obra na tua vida cósmica, Não, Magno. eu voltei a colecionar, cara. Eu era um cara que lia aleatoriamente. Depois eu vi a morte do Capitão Marvel com o Jim Starlin. Tá. Foi o que me focou mais nas coleções, né? E me trouxe de volta pra... me inspirou também no desenho. Tu desenha, né, velho? Desenho também relacionado. Até esse desenho é relacionado a uma arte da Guerra Secreta. Guerra Secreta, não, Invasão Secreta. Invasão Secreta. Guerra Secreta que Massa. o Capitão Marvel volta no corpo de um Skrull. Legal. Massa, cara, massa. E tu tem, assim, pelo que eu pude ver, tu curte muito fundo cósmico, tem bastante influência do Jim Starlin, a fase do Steranko, a fase que o Starlin escreveu. Tu curte muito Capitão Marvel. Capitão Marvel é tua vibe. Sim, é, minha vibe. Minha referência cósmica é do Jack Kirby. Do Que é o Jack Jean- King Kirby. É, que ele é o pai, mas é o pai mas é um dos pais da HQ, né, cara? Eles estão ali, são São os caras, são os top ali. São os top. Que praticamente criaram quase todo o universo Marvel. todo o ali, né? universo Mas Marvel. ali o mais foda de todos, né? E o Jim Starlin, o Jim Starlin, ele imitou o Capitão Marvel, né? O Capitão Marvel em si não era uma figura meio que coadjuvante nas histórias. Na saga de Thanos ali começou a surgir a ideia genial da morte dele foi que alavancou o personagem. Tá, alguém quer falar o basicão do Capitão Marvel, pra quem nunca teve um contato com o Capitão Marvel? Roger, toca a ficha pra nós aí. Com a tua experiência do Capitão Marvel, cara. Tu falou um negócio bem curioso sobre o negócio das criação que a DC não registrou, não patenteou. Sim. Há alguns anos havia o personagem Capitão Marvel Shazam, e que através de um período de bisonhada da DC, que acabou não registrando o personagem como Capitão Marvel. Aí Aí a a Marvel, temos que criar um personagem com tal nome. E registrar. Eu tenho uma dúvida, o Shazam não foi da Marvel uma época? Não. Não? É só o título Capitão Marvel que tinha. Não, achei que tivesse sido, não sei onde é que eu tinha Era visto. da Wiz, né? Houve uma Wiz, briga Wiz, judicial Wiz, também Wiz, sobre Wiz, isso, né? Pois é, não, que eu sabia dessa briga judicial. É que a DC comprava as editoras pequenininhas, assim. Não É, vejo que 80% da Então, Lanterna Verde, o Flash, são tudo isso aí, né? Flash, esses caras. Essas edições tem bastante na revista Mundo Super-Heróis, ele dá essas cronologias sobre esses personagens. Massa. Mas Mas tu, Rodrigo, tá tão quietinho. Não, o Capitão Marvel ele foi criado por quem? Por Stan Lee e Jimmy Colin. Mas quem trouxe fama foi Foi o Jim Starlin. Foi Starlin. Com a consciência cósmica, depois posteriormente na saga de Thanos, depois com a morte dele, né? E a Miss Marvel e a Garota Marvel não são parentes do Capitão A Marvel. Miss Marvel, ela foi o seguinte, a Miss Marvel, quando capturaram ela, assim, uma história relacionada, ela absorveu a radiação, o poder do Capitão Marvel. Tem uma conexão. Ela tem uma então. conexão essa, tanto que agora ela tá substituindo como Capitão Marvel em relação a isso. E eles tiveram um romance também, né? Tá, vou dizer bem como é que funciona o Capitão Marvel, é assim, ó. O Capitão Marvel é um soldado Kree que foi enviado pra Terra pra dominar a Terra, observar. E que nem em várias histórias ele se apaixonou pela cultura da Terra e dele se tornou um defensor da Terra. Essa aí é a história dele básica, do básico é isso. E outra coisa, ele se tornou o Capitão Marvel por causa que o Capitão, o Major Ian Howe, comandante da Marvel, ele traiu, mandou ele pra uma missão suicida. Ele não gostava, tinha inveja da Una Rogue com o Capitão Marvel, que era um relacionamento que ele tinha, né? Daí nessa coisa ela morreu, ele foi numa cilada, e aí ele se revoltou contra o Império Kree e se tornou o Capitão Marvel. Sim, tanto que na morte dele, que é o assunto em foco, vai pessoas de todo o universo, toda a galáxia falar com ele, menos do Império Kree. não, Até um emissário do Skrull, do Império Skrull, isso mesmo. vai prestar homenagem Interessante, pra ele, porque pouco antes de morrer ele salvou o universo do Thanos, né? Isso. Pouco antes de morrer vai todo mundo, e um Skrull vai e os Kree não vão, né? Sem contar o Thanos também, que tem uma... Não, mas o Thanos vai na morte Assim, dele. o Thanos tem uma ligação muito boa com ele, assim, de respeito, assim, de consideração. Porque o Thanos fala que de todos os adversários que enfrentou, ele é o único que foi honrado ao nível do grande Thanos. Exatamente. Quem fala Eu aí? tenho uma dúvida também, e essa galeria de vilões do Capitão Marvel, quem seriam os principais vilões da galeria dele? Essa o Magno vai responder. Thanos, o Ian Hogue,
Aquele Ronan também, né? O Ronan, que tá no Guardiões da Na Galáxia. Terra, um dos... Resumindo o universo com ele, todo esse universo cósmico tem interligado. É. E mais um assim que foi um dos artes, né, da morte dele, que foi o Nitro. Bonito. É pra quem não sabe, nessa edição capa dura que a Panini lançou recentemente, tem uma curiosidade bem legal, porque nessa história, nessa capa dura, diferente da graphic novel lançada uns anos atrás, não tinha a história em que ele se contaminava com o isótopo radioativo que gerou o câncer, né? Tinha só a morte. Tinha só a morte. E aí agora a Panini lançou as Gás duas... dos nervos, uma coisa assim no nome. Isso, aí a Panini lançou Não é recentemente... 7 ou 147, alguma coisa assim. Cara, não estou atento a esses detalhes aí. Temos que pesquisar. Aí não, eles lançaram as duas histórias ali pra explicar como ele ficou, como ele contraiu o que se iria se tornar o câncer depois e a história clássica da morte E dele. tem uma Não, fase... mas só um momentinho, se o Abel vai falar da edição, então vamos falar a melhor edição de todas lançada recentemente, é a da Salva de Capa Preta em 2 partes. Ela tem essas histórias, tem a história que o Abel falou, que é a do como ele adquiriu o câncer, tem a história do câncer, Isso. a da morte, e tem histórias antes, que é uma saga dele contra o Thanos, onde ele mata o Thanos na saga, entendeu? Pode crer. E tem uma saga, uma coisa que eu acho legal também, que tem o alter ego dele, que é o Rick Jones, nunca soltou. A Salva-te conta toda a fase do Rick Jones. E a história do Aniquilador, que também é um dos personagens também que tem influência, que ele foi banido pra zona negativa pela inteligência suprema. E, Tem ali, tudo isso aí tem na Salva. e até ele trocava de átomos com... Quando ele batia os braceletes, tipo Mulher Maravilha. Bracelete quântico. É, eu achava legal aquilo ali também, Pode crer. uma pegada legal. E só pra explicar, ele emana uma certa energia, não vou me lembrar o nome de energia que ele emana. Não é quântica, cósmica. não é, é uma energia, é uma energia ligada solar. E devido a essa energia que ele emana, eles não conseguiram fazer um tratamento pro câncer dele. Qualquer tratamento que criavam, a energia anulava esse tratamento. sim. E daí, no caso dele, eles ficaram chateados, o que aconteceu? Nós resolvemos o problema do universo inteiro, ele nos eu vi salvou, essa história. e nós somos inúteis perante uma doença comum da humanidade, entendeu? Mas foi tem devido a um uma- poder que ele tinha, que os tratamentos pro câncer não funcionavam nele. Não funcionavam. Uma história extremamente coerente pro universo onde ele habita, entendeu? Pro universo Ele tinha uma cósmico. energia fotônica, né, do Sol, né, uma energia fóton, né, velho? Isso. É um negócio tipo isso aí, É. dessa energia fotônica, um negócio assim, que anula o tratamento. Muito bom. Cara, esse material é top. Tá, mas uma coisa, Abel, a respeito do escritor, foi uma época que o cara perdeu um filho, que Pai, saiu a Não, história. pai. O Jim Pai. Starlin, o Jim Starlin cuidou do pai dele no hospital, pegou desde o estágio do câncer em andamento até o fim. E na época o Jim Shooter era o editor da Marvel e ele era um cara que ele queria colocar a Marvel num status assim, referência de quadrinho, história polêmica, história com embasamento, história criativa, história muito boa, tanto que a fase que ele foi Que ano editor... foi isso? Cara, Mais ou menos, mais ou menos. Cara, 80 e pouco. 82. Ah, então foi tipo numa pegada que eles quiseram fazer uma pegada meio Cavaleiro das Trevas. 82. Foi antes. Antes, não, cara, é Anterior? anterior. Em 1982. Cara, Alguns alguns materiais da Marvel, assim, em relação a DC, estavam bem à frente em termos de maturidade e proximidade com o público, né? Então, assim, e o Jim Shooter era um cara, ele era um editor visionário, mas como pessoa ele era terrível, os escritores tinham medo dele, ele era um cara muito ruim de se lidar pessoalmente, assim, entendeu? Ele era um cara muito... Ele impunha, cara, a ordem dele, é assim, 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 assado. Tanto que o John Byrne, o Claremont, tinham sérios problemas e os caras na época dos X-Men meio que fugiam do Shooter, assim. A Fênix Negra. Fênix Negra, mas graças ao Jim Shooter tem a saga da Fênix Negra, tem a melhor fase dos X-Men nos quadrinhos, porque o cara chegava, ele montava ali um cronograma de um ano inteiro de editoriamento e lançamento, e ele dava um note pros caras e dali saiu um dos melhores materiais da década de 80 da Marvel, por causa desse editor, que hoje é odiado no meio dos quadrinhos, aí, os cara, mas foi graças à genialidade e à visão de comércio do cara, né? Cara, ele dava daí com câncer no pai dele. Tá, é isso, eu perco o foco, alguém tem que me Volta ajudar. aqui, meu foco. Isso Isso é que é perder o foco. Foi uma pegada da Marvel, que a Marvel ela consegue botar essas coisas, a parte humana nos personagens, né? Esse lado, a fraqueza humana no personagem. Sim, Foi sim. isso aí que eles ganharam mais um bote até nos filmes, que eles botaram o negócio da doença do câncer. Na época o câncer era câncer. Uma novidade, digamos, né? Era uma corrupção sem, não tinha tratamento quase, né? Sim. Como isso aí era um dilema, na época ele usou isso aí, né? Uma polêmica, né, cara? Sim. E eu acho que foi bem interessante, foi bem criativo da casa da ideia da Marvel. Ele usou a experiência paternal com o acontecimento do pai dele de sofrer com câncer, ele utilizou essa experiência e transpôs ela pro personagem do Capitão Marvel, né, cara, com o aval do Jim Shooter, o que hoje é, na minha opinião, assim, uma das melhores histórias da Marvel de todos os tempos, é a morte do Capitão Marvel, né, cara. Geralmente história de morte, se é bem feitinha, sempre tá no top dos...
E uma coisa que é muito difícil de acontecer, que aconteceu, que é quase impossível, eu não sei recentemente, mas o Capitão Marvel Não não voltou, entendeu? Isso é algo que torna, que foi a mesma coisa que demorou horrores pra acontecer na DC com o Barry, né? É verdade. Que é um negócio que torna mais interessante a morte. Porque hoje em dia tu tá vendo uma história, morreu o Wolverine, sabe que semana que vem o Wolverine vai estar de novo, entendeu? Isso é exatamente. Não tem fundamento. É que hoje em dia no mercado do quadrinho a morte se tornou uma jogada banalizada, não tem mais a importância que tinha Morte uns e anos casamento. atrás. Morte e casamento, então. Não, o que mudou tudo isso aí foi a morte do Super-Homem, né? Que deu boom e todo mundo quer. Sim. Quando tá ruim, vamos dar uma morte que vai fazer o que E vai dar aconteceu. um up na venda e depois, né, que o Superman, o Superman foi uma jogada de marketing muito bem Ah, mas é que o realizada. Super-Homem foi novidade, né? A forma como foi feito foi muito bem feita. Eles estão criar agora, eles têm que tentar criar agora tipo um personagem novo, cara, assim, pra época de agora. Uma coisa que eu tô sentindo falta é de um personagem, até tipo um Capitão Marvel, tipo um Lanterna Verde, tipo assim, com a própria identidade, sabe? Uma coisa que tá faltando. Magnum, Falando isso. pode nos falar também sobre os filhos do Capitão Marvel. Ah, tem o Genesis Bell, a... Resumindo, ele não é fácil, então, o homem é... Não, mas essa história do coisa, ele pegou o material genético do Capitão Marvel e criou tipo uns clones com o material genético daquela menina da esposa, da namorada dele. Essa tá aqui. Faleceu essa que tá aqui comentado? Não é Rogue, outra. Aquela Elysius. Ah. A Elysius. Eles juntaram em Titã, fizeram pra criar um novo campeão, né? Daí criaram, só que o Genesis Bell em si ele era um cara meio corrompido, era tipo um anti-herói, ele era um cara bem rebelde. Ele não teve, tipo, não teve infância, foi criado por laboratório, né? Sim. E foi tipo meio que um fracasso. Daí criaram também aquela Filavel, que ela participou daquela aniquilação, coisa que foi assassinada, né? Poucos. E tem o Hulkling também, que é um personagem que ele faz parte do Homem Vingador. O Hulkling é gay, né? É, Os é homossexual, né? Jovens Vingadores. Só que eu não achei legal, cara. E a Carol Danvers ali também fizeram agora, ela assumiu o título do Capitão Marvel, né? Ele é a nova Capitã Marvel. É a Capitão Marvel, mas eu acho que sim, ela não, sendo estereótipo dela, como Miss Tem Marvel. previsão pra um filme da Capitã Marvel, É, né? assim, só que vai ter uma participação, assim, coadjuvante do Capitão Marvel. Mas não é um Capitão Marvel. É, eu achei errado isso aí, eles tinham que botar o Capitão Marvel, nem que ele morresse no filme, mas criasse ele primeiro. Não, mas é que de repente faça alguma referência, É, entendeu? sim. Eles podem fazer Fica a dica, Não, Marvel. eu vi um teaser assim, um cara assim, loiro, gosta de fazer isso aqui, ó. Não dá um segundo, não dá um minuto. Parece o cara assim, ó. Pode parecer o Capitão Marvel. E aparece um advogado da DC, não, Mulher Maravilha. Eu vou dar só um conselho, assim, ó. Pra quem nunca leu nada do Capitão Marvel como eu, entendeu? E se interessa pela história, eu aconselho as duas histórias da Salvat, Vida e Morte, porque como é que te apega com o personagem antes da morte dele. Não sei se tu não tive essa experiência de tu ler direto a morte, se vai te dar a mesma sensação, a história fica mais palpável, entendeu? Tu tendo uma história da cronologia dele. Eles contam um resumo no início da história do que aconteceu e depois vem vindo a partir dessa parte que ele é fundido com o Rick Jones. É um baita E material. vem vindo até chegar na fase da morte. É isso aí. Por isso nós somos 3 pontos. Eu sou o Abel Jornaleiro. Eu sou o Regis. Eu sou o Roger. Magno. Eu sou o Rodrigo. Acompanhe nossos vídeos. Até mais. Valeu. Fechou.